Olá! Estamos de volta nesse canal maravilhoso de portas abertas. Estamos aqui novamente. Então, meu povo, hoje o tema é um tema que eu nem escrevi, vou falar assim, eu acho que eu vou falar bem, porque vivi ele. Acho que eu vou falar ele muito bem. O nosso tema de hoje vai ser Quaresma. Você daí do outro lado, que faz Quaresma todo ano, vem comigo, que hoje nós vamos comentar, nós vamos falar, nós vamos... Ai, Jesus, que tá balançando a câmera. Ui! Enfim, iremos falar um pouco de como é a Quaresma, de como a gente vive a Quaresma, né? E eu vou dar um depoimento também sobre a minha Quaresma. E é isso. Então, mas antes, gente, eu sou Carol do Nupoca Pra Cá. Aqui nós falamos o que a gente deseja, né? Nós falamos de família, nós falamos de bem-estar, nós falamos de autoestima, nós falamos de família. Família de novo não, gente. Ai, nós falamos de pessoas fitness, que eu ultimamente eu acho que eu não tô sendo fitness, não. Mas eu vou ser. Nós falamos de tudo um pouco, do dia a dia, tá? Vem comigo que nós vamos conversar agora. Pois é, Quaresma. O que é Quaresma para vocês, gente? Para mim são 40 dias de calma, de bênção, de sacrifício, de amor. São 40 dias de estudo. É isso. Estudo, tanto da mente, do corpo. E eu aprendi, esse é o segundo ano que eu faço Quaresma mesmo, assim, que eu considero que foi uma Quaresma bem vivida, sabe? Uma Quaresma bem pensada. Antigamente eu fazia, mas eu acho que eu não vivia. Ano passado eu fiz uma, nós vamos falar sobre isso, e esse ano eu fiz outra. E cada uma com um propósito, não é só pedir, né? O negócio é você fazer a Quaresma e refletir diante de tudo. E é isso. Eu até tenho um caderninho de Quaresma, né, que a gente vai seguindo. Os dias da Quaresma, né, eu acompanho muito o Frei, né, Frei Gilson, e ele todo dia acorda 4 horas da manhã, reza o terço, né, o rosário, é muito maravilhoso, né? A vez passada eu acordava muito 4 horas da manhã, muito. Esse ano não. Eu acho que eu não acordei nem um dia 4 horas da manhã, mas eu rezei da minha forma, rezei com um livrinho que ele sempre dá pra gente rezar, e o importante é você fazer do seu jeito, porque não abrir mão, né, pra quem gosta de fazer. Então, mas vamos falar o que eu quero falar. Foco, porque eu tô sem texto hoje, tá, gente, mas foco. Ano passado, vou começar do ano passado. Ano passado eu fiz uma Quaresma assim, com um objetivo, um foco muito grande, né? E como esse objetivo eu precisava que ele fosse alcançado, eu tirei muitas coisas que eu gostava, eu vivi dia a dia da Quaresma. Nossa, acordei quantas vezes 4 horas da manhã para rezar. Quantos sacrifícios, gente, vamos falar do sacrifício? Eu preciso falar do sacrifício, porque para mim, Quaresma tem o seu sacrifício, e você tem que fazer, mesmo que você não vá pedir nada, mesmo que você não queira nada, mas tem que ter um sacrifício, né? Porque Deus fez o sacrifício dele por nós, ele morreu por nós, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um norte. E a vez passada, que foi o ano passado, eu fiz um sacrifício, vários.
eu fiz 40 dias seguidos de exercício físico, sem nenhuma pausa. Eu fiquei sem comer glúten, eu fiquei sem comer açúcar, eu fiquei sem comer uma semana carne, eu fiquei, não minto, uma semana, eu acho que 2 semanas sem comer carne, eu fiquei uma semana, ai gente, eu fiz tanta coisa, eu fui fazendo, mas tipo assim, eu fazia semanalmente, eu mudava. Por quê? Porque não adianta você fazer uma coisa que aquilo não tá mexendo no seu íntimo. Então assim, cada semana era um susto, era uma coisa nova. Emagreci, tá gente? Eu acho que eu emagreci 7, 8 quilos, mas foi ótimo, sabe? Foi um sacrifício vivido intensamente e assim, alcancei o que eu precisava. Nossa Senhora, Deus é muito bom. Deus é muito bom e assim, quem não acredita, gente, se você fizer com fé, se você pedir com fé, pode ter certeza que vai acontecer. Pode ter certeza que aquilo vai se concretizar. Eu falo porque, olha, eu chego a estar arrepiada, tá falando. Eu falo porque, gente, foi um aprendizado ano passado, assim, sem explicação. A quaresma acabou ano passado, no dia 20, né? Foi até no dia do aniversário do meu filho. Foi a Páscoa e acabou a quaresma. No dia 22 de abril, o meu pedido foi aceito. Gente, nenhum sacrifício valeu tanto quanto a minha vitória. Então, assim, todo sacrifício foi muito bom. Eu hoje falo assim, gente, quem quer uma coisa, peça a Deus, faça seu sacrifício, reze que você vai conseguir. Então, eu falo pra você que você vai. Então, do ano passado foi, e desse ano, esse ano também, gente, foi muito bem vivida. Foi muito bem, nossa Senhora, esse ano foi assim. Eu não fiz essa quaresma rígida igual do ano passado. Tanto que eu nem acordei 4 horas da manhã, né? Não acordava 4 horas da manhã para rezar. Mas rezei o meu livrinho todo dia, pedi todo dia, rezei para muita gente que precisa. E eu não tava nem contando, gente, vou falar a verdade. Eu não tava nem assim, o meu pedido é muito assim, muito íntimo, né? Era pra mim mesmo, né? Então assim, eu falei, meu Deus, se for da sua vontade, né? Mas assim, eu já nem, eu fiz sabendo que talvez não poderia ser alcançado esse objetivo, não poderia, mas assim, que fé, né, meu Deus? É Deus mostrando a fé maior do que a nossa, porque, meu Deus, ontem, de novo, gente, eu preciso falar isso. O domingo de Páscoa foi agora, dia 5 de abril. Ontem, dia 7 de abril. De novo, 2 dias depois, veio a resposta do que eu precisava. Eu fiquei surpresa, gente, porque eu achava que estava tudo nos conformes como eu queria. Mas não. Deus falou, não, senhora. Quem manda aqui sou eu, senhora. É isso aqui que você vai ter que fazer. E lá tô eu aqui, gente. É isso. Então, a quaresma, quando ela é muito bem vivida, quando você... Deus sabe que você quer uma coisa, ela acontece, gente. E eu precisava falar isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que não acredita, né? No poder disso, né? No poder da oração, no poder da fé. Gente, eu vou ter que falar uma coisa aqui também. O meu avô, que não tá mais aqui entre a gente, uma coisa ele falava muito. Ele falava assim, gente, vocês têm que ter fé.
Se tiver fé, vai acontecer. Se tiver fé, gente, eu não acreditava não. Eu não acreditava. E hoje eu tenho certeza, se você tem fé e você quer uma coisa, aquilo vai se concretizar. Então, assim, eu acredito muito, sabe? Nossa, muito mesmo. E eu agradeço muito por cada momento vivido que eu vivi dessa quaresma, dessas 2 quaresmas. A do ano que vem eu tenho certeza que não vai ser diferente, porque não vai ser diferente, porque é muito bom. Então você aí do outro lado, não vou esticar, você do outro lado que precisa de algo, não precisa ser na quaresma não, gente, faça 40 dias, pode ser qualquer dia do ano. Ajoelhe, vai na igreja, ajoelhe em casa, reze em casa, peça que Deus vai fazer o que você quer. Pode confiar. Não, uma coisa importante, não desconfie, sempre com fé, não desconfie, em nenhum momento põe um pé para trás, é sempre o pé para frente, acreditando que aquilo vai acontecer. Acredita, você pode ter certeza que vai acontecer, tá bom? Então, é isso, gente. Hoje estamos falando da quaresma. Espero que você aí do outro lado, que precisava de uma luz, eu tenha dado essa luz para você. Viva 40 dias. Viva 40 dias e depois me conta aqui. Me conta, gente, que eu adoro saber essas coisas. Eu adoro saber esses relatos, beleza? Mas não esquece de curtir o meu vídeo, que estar aqui comigo nesse momento. Compartilha com as pessoas que precisam, gente, de escutar esse momento de paz, porque isso aqui é um momento de paz. Comenta, me conta seu relato, que eu quero saber. Toca pra cá.